Ok? Seja bem-vindo a este canal Espada Triunfante. Meu nome é Marcos Lopes. Em dicas de leituras, vou indicar para vocês um livro muito importante para os nossos dias, para essas duas primeiras décadas do século 21. É necessário nós estarmos combatendo um grande mal no meio evangélico e protestante. Qual que é? O liberalismo teológico, ou seja, uma distorção da palavra de Deus. São pessoas que dizem que a palavra de Deus contém, a verdade, mas elas não são a verdade. Nós temos desde o século XIX essas pessoas fazendo essas afirmativas extremamente perigosas dentro do cristianismo. E para combater isso, já indiquei há um tempo atrás um livro rico, de Gresham Machen, Cristianismo e Liberalismo, tá? A editora Os Puritanos relançou em português este livro fenomenal que combate esta outra religião, que o liberalismo teológico, na verdade, é uma outra religião, não é o cristianismo bíblico e histórico, ok? E dentro dessa esteira, eu posso mostrar para vocês e apresentar e indicar para vocês esse livro extremamente precioso, tá? Teologia Liberal, Origens, Pressupostos e Método, ok? O livro é muito importante, tá? Da editora Pfeiffer, tá? Pfeiffer de Goiânia, tá bom? Editora também Cruz, que está editando esta obra. Temos aí 3 autores extremamente importantes para o cenário da teologia brasileira. Nós temos aí os organizadores, como Lázara Divina Coelho, Reginaldo Cruz Pereira e Wellington Cardoso de Oliveira. Tá bom? São os organizadores da obra. Tá bom? Mas nós temos aqui variados artigos, que foram transformados em livros. E é muito importante este livro porque ele apresenta o nascimento desta heresia, no meio evangélico, liberalismo teológico. Então ele começa a trazer as questões da origem desta heresia entre os protestantes e evangélicos. Nós temos aqui então vários capítulos, o livro tem aí 3 capítulos, tá bom? E no capítulo número 1 temos as origens do liberalismo teológico no século XIX, uma introdução. Capítulo 2, Teologia Liberal e a inerrância das Escrituras. E capítulo 3, a questão do método de fazer teologia, uma boa teologia. É importante os cristãos saberem que eles estão sendo enviados para os seminários, e nestes seminários sempre existem professores liberais, teólogos liberais. E hoje, quando o cristão é mandado para um seminário, muitas vezes pela sua igreja, ele vai ter ali professores do liberalismo teológico. Liberalismo teológico são pessoas que não acreditam nas Escrituras como a verdadeira, inerrante, infalível palavra de Deus. Então é algo muito perigoso quando você manda hoje um aluno para o seminário. E, bem, dentre esses 3 capítulos que existem aqui, muito importante neste livro, nós temos um capítulo em especial, na página 64, fala sobre o iluminismo. Pombal, que foi um ministro, lá em Portugal, muito importante. Portugal e a inserção do protestantismo no Brasil. É uma parte histórica bem interessante, tá? Onde você pode aprender grandemente sobre essa vertente portuguesa
e a influência do protestantismo no Brasil. Então, o iluminismo em Portugal, normalmente associado à pessoa de Marquês de Pombal, tá? Então, esse ministro muito importante. Então, está associado o iluminismo, este movimento que revolucionou a humanidade não para o bem, né, mas para o mal, exaltando o humanismo no ser humano. Então, o que ocorre é o seguinte, temos aqui a história de como foi a influência do iluminismo nas questões da teologia brasileira, tá? Pelo que já investigamos, é suficientemente óbvio que um espírito influenciado pelo iluminismo jamais se coadunaria com a obediência restrita dos jesuítas. Os jesuítas foram expulsos de Portugal e também do Brasil, tá bom? Porque, segundo o Marquês de Pombal, estava tendo uma influência negativa sobre a educação de Portugal e de suas colônias. Tá? Então, Marquês de Pombal, que simpatizava com o racionalismo iluminista, teve sérios conflitos com os jesuítas, tá? E que se opuseram a ele e a sua política lá no Paraguai. Então, o livro é rico de documentação histórica e mostra sobre a expulsão dos jesuítas de Portugal, de suas colônias, e o movimento jansenista, tá? Que fez crescer nos seminários portugueses e brasileiros devido à oposição dos jesuítas por Marquês de Pombal, tá? Então esse movimento jansenista, eu vou uma hora explicar para vocês o que foi esse movimento jansenista dentro do catolicismo romano, que eles extirparam por completo, que era um movimento monergista dentro do catolicismo romano, tá? Então, Marquês de Pombal diz que as universidades, principalmente de Coimbra, elas foram grandemente prejudicadas pelos jesuítas e fez com que fossem expulsos, né, de Portugal e das suas colônias. Então nós temos aqui na página 70, diz o seguinte: a reforma de Pombal chama de progresso e civilização, conferiu à Universidade de Coimbra e de certa forma a igreja um novo paradigma, querendo ou não, prepara-se na perspectiva moderna, que também é fruto da reforma protestante. Bem, o livro, então, como vocês podem ver, é muito interessante, porque apresenta conceitos históricos bem relevantes e mostrando como o iluminismo influenciou os Estados Unidos e a Europa, mas que no Brasil, de uma forma indireta, acabou contribuindo para que os protestantes tivessem liberdade na Constituição de 1824, onde não havia liberdade religiosa no Brasil, e acabou tendo essa liberdade religiosa de uma maneira indireta pelo iluminismo, né, que trazia prejuízos a toda a humanidade. Então é um livro assim, muito interessante, tá? Fala também sobre o liberalismo, que é o filho, né, do iluminismo, é o liberalismo teológico, né? Todas essas ideias de ir contra as escrituras, tá bom? Então, no Brasil também fala sobre a influência do liberalismo, que foi assim muito pequena nesses períodos aí de 1824 em diante, e nossos missionários, os que vinham para o solo brasileiro, eles eram totalmente, eles acreditavam nas escrituras como inerrante, infalível e a verdadeira palavra de Deus. O liberalismo teológico não teve muita influência no protestantismo brasileiro daquele período. Então é um livro assim muito interessante, tá? Agora, é evidente que o liberalismo hoje é um grande problema, né? Não deveria ser mais, devia ser uma coisa extinta, mas é um grande problema hoje entre os pentecostais, né? Que no passado, há 20 anos atrás, falavam: olha, vocês tradicionais, vocês estão enredados pelo liberalismo teológico, vocês estão cheios de teólogos liberais e tudo mais. Agora também o meio pentecostal tem esse grande problema para resolver, que são os liberais entre eles, que pode estar influenciando já muitas pessoas de uma maneira negativa. Portanto, se faz necessário livros como este. Eu indico, já li boa parte: Teologia Liberal, Origens, Pressupostos e Método. Está aí uma obra
pequena, tá? Tenho aí 120 páginas, você pode ler até em uma semana, mas é um livro rico de informações, tá bom? Tá aí a dica de leitura dessa vez para vocês combaterem o liberalismo teológico. Meus queridos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários. Se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.